Boa tarde, pessoal. Eu vou passar para vocês algumas informações a respeito do trabalho de cura que é feito lá no Grupo Espírita Razim. Esse trabalho, que normalmente ocorreria no primeiro sábado de cada mês, de maneira presencial, em virtude do momento que passamos, foi suspenso, mas continua sendo feito à distância. A equipe se reúne aos sábados, normalmente tem feito atendimento para aqueles nomes que nos são solicitados. Para tanto, basta você entrar no Facebook da casa, do Grupo Espírita Razim, e cadastrar lá a sua solicitação, informando o nome, o que está acontecendo da pessoa e um telefone ou e-mail para contato. Esse trabalho ele conta com a equipe espiritual e, mesmo não sendo presencial, nós recomendamos que você faça Evangelho no Lar antes do dia de trabalho, que você procure durante o trabalho, que ocorre às 16h30 todo sábado, assistir uma das preleções da casa, a própria preleção de cura que a gente posta com uma semana de diferença. E através deste momento você se ligar a Jesus, nosso Mestre, através de uma prece. O Evangelho no Lar a gente encontra aí também no Grupo Espírita Razim uma explicação, uma sugestão de como fazer, melhor dizendo. O Evangelho deve ser feito de acordo com o seu entendimento. Mas a recomendação de que seja feito regularmente é importantíssimo. Também é importante que a pessoa que está pedindo o atendimento, ela se conecte de verdade, né? Não apenas peça e depois vai fazer outra coisa. Não funciona bem desse jeito. A gente tem que pedir e tem que estar ligado a Jesus através da prece, da oração e de um momento de recolhimento. Caso você não consiga participar naquele dia, faça essa ligação em qualquer horário que lhe for mais fácil, mas faça. Ou seja, você faz uma oração, pede pelo auxílio naquela situação específica que você está vivenciando. E não deixe de acompanhar os trabalhos através da página do Facebook. Obrigado. Bom tratamento. Hoje nós vamos bater um papo bastante interessante. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. É uma parábola que tem um ensinamento muito grande. Ele ultrapassa a nossa compreensão do primeiro momento, porque não entendemos como podem ser tão importantes essa simples atitude em que o Senhor que ia se afastar do seu local, deixasse a seus servos uma fortuna. Então ele chamou o primeiro e deixou a ele 5 talentos. Chamou o segundo, deixou 2 talentos. E o terceiro, ele deixou 1 talento. Esse talento era um valor que para nós é meio difícil de entendermos, mas não era um valor pequeno. Nós aproveitamos uma palestra do Haroldo Dutra Dias, e que ele brilhantemente discorre a respeito e traz informações que são necessárias para a nossa correta interpretação. Um talento naquela época equivaleria, acredita-se, a cerca de 30 quilos. Como diz a parábola, ele deixou um talento de prata, então equivaleria a 30 quilos de prata. O outro recebeu 2 talentos, ou seja, 60 quilos. E o terceiro recebeu 3 talentos e, portanto, 150 quilos de prata. Então nós percebemos que essa parábola tem um conhecimento bastante grande, tem um valor bastante grande em relação ao seu significado,
pois não foi dado deixado um simples valorzinho, né? E o que acontece? Ao retornar, o Senhor chama aqueles que ele tinha deixado esse valor, e o primeiro vem e duplica o valor que tinha recebido e devolve a ele. O segundo veio também, conseguiu trabalhou aquele talento e devolve mais do que recebeu. E o terceiro, que era justamente o que tinha recebido bem pouco, vem e lhe diz que tinha enterrado seus talentos e guardado muito bem, e que devolvia exatamente o mesmo valor que ele tinha recebido. A gente, como simples pessoas da vida, né, com pouco conhecimento, nós costumamos pensar no primeiro momento que aquele servo que devolveu o mesmo valor fez o que lhe foi pedido. Devolveu exatamente o mesmo valor. No entanto, esse talento, esse valor que lhe foi entregue, o Senhor fica bravo e diz a ele que ele é irresponsável. E nós perguntamos: o que será que quer dizer esse irresponsável? Por que haveria de acontecer algo assim? Ocorre que esses talentos são valores que nos são dados em nossas existências. Esses valores são delegados a nós para que nós façamos parte de um grupo gigante que está habitando o planeta Terra. E recebemos como talento diversas facilidades, diversos valores para a nossa vida, os quais nós devemos prestar conta ao término da existência. Esse valor, pode ser visto de maneiras diferentes, porque o talento que recebemos não é igual para cada um, como não foi para os servos. E não é apenas em quantidade, mas também em variedade. Muitos de nós recebem, por exemplo, o dom da inteligência, que é um talento, outros a palavra, outros atitudes mais simples, como simplesmente, que são talentos importantes, a nossa família. Todos esses são valores que nós recebemos. A nossa família, os nossos relacionamentos, os filhos, os pais, tudo isso faz parte do talento que nós recebemos para uma existência. E cabe a nós cuidarmos desses talentos com muito amor, com dedicação. Mas não basta nós entregarmos do jeito que nós recebemos. Aí entra a nossa capacidade de entendermos o significado verdadeiro da parábola, porque essa parábola traz-nos a responsabilidade de multiplicarmos aquilo que nós recebemos. Não basta mantermos, temos que fazer mais. Temos que fazer com que tudo aquilo que nós temos a nosso favor renda em benefício de alguém, que não somos nós. Porque se fosse apenas para o nosso benefício, a parábola não contaria com esse retorno do valor em multiplicado. Falaria apenas: olhe, gaste tudo à vontade, você está aí somente para isso. Não é esse o nosso papel. Como espíritos, nós vimos até a Terra para trabalharmos e crescermos e semearmos o bem. Outro ponto interessante para a gente refletir é que, vejam, se Jesus tivesse trazido simplesmente histórias de maneira direta, com certeza o seu conhecimento já teria sido deturpado. E essa questão dos talentos através das parábolas servem para nos fortalecer o entendimento, o aprendizado e o crescimento. Por quê? Quando nós olhamos à primeira vista, nós entendemos de uma forma a parábola. Quando nós a estudamos de novo, um pouquinho melhores espiritualmente, nós vamos entendê-la diferente. E assim vai. A cada estudo, a cada prática espiritual, a cada prática moral que nós trazemos para a nossa vida, a parábola passa a ter uma riqueza maior ainda. Então,
Tudo que nós recebemos, nós precisamos trabalhar, não podemos deixar enterrado sobre qualquer circunstância. E é importante nós entendermos que na matemática divina, 1 mais 1 não é igual a 2. E nesse caso, o que nós fazemos com os nossos talentos também não é proporcional na forma que, se eu recebi a capacidade de, com a minha inteligência, produzir algo para o benefício de uma pessoa, não significa que eu vou receber apenas o benefício de uma pessoa. Se eu produzir o bem para alguém, eu não vou receber o bem de uma pessoa, eu vou receber de dezenas, centenas, porque na matemática divina tudo se multiplica. Então, o simples fato, o simples pensamento que às vezes nos chega de um obrigado, de um agradecimento em função de algo que fizemos, pode se representar um bem muitíssimas vezes maior do que nós imaginamos. Um exemplo claro disso é o próprio André Luiz, que ele conta que, lá no livro Nosso Lar, que ao chegar no seu período em que ele passou por tantas dificuldades, né, depois de desencarnar, o que lhe socorreu foi a prece de uma pessoa, de uma senhora que ele atendia como médico, né? Nem tinha interesse em atender, quem fazia o agendamento, quem colocava era a sua secretária, e aquele bem que ele fazia, ainda que ele fizesse sem muita vontade, aquele bem lhe serviu de maneira gigantesca no seu auxílio quando chegou na contabilidade. Contabilidade que nós estamos falando, inclusive, é a contabilidade divina, né? Porque para todos nós vai chegar o momento em que nós vamos ser chamados para prestar conta. E vai ser dito a nós a mesma coisa que foi dito a esses servos. O que fizeste do teu talento? O nosso talento é a capacidade que nós temos aqui, pelo nosso conhecimento, de auxiliar ao próximo, seja de uma forma direta, quando participamos de uma ação social, quando temos as pessoas ali ao nosso redor, em que uma simples palavra de afeto, um abraço sincero, um sorriso para pessoas que estão carentes de tudo, qualquer gesto nosso tem um valor incomensurável, né? Um valor que não dá para a gente quantificar na nossa contabilidade terrena, somente na contabilidade espiritual. Então, todos esses talentos que nós estamos recebendo, quando postos em práticas, eles vão se multiplicar de uma maneira que nós não temos nem como imaginar. Tudo que nós estamos aqui incluindo os nossos relacionamentos, tem um valor que necessitam ser valorizados no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente até pensa, olha, o que é meu talento? O meu talento, sei lá, é algo objetivo. Às vezes não é só isso, às vezes o suporte que nós estamos recebendo, a família que nos acolheu, o cônjuge, né, o parceiro, a parceira que nos acolhe, que nos dá às vezes sustentação nos momentos de luta, é um talento que nós recebemos. Isso que nós temos de bom na nossa existência, nós precisamos valorizar e utilizá-los da melhor forma que for possível. Mas cabe a nós também entendermos que o nosso valor em relação a esses talentos que recebemos não podem ser quantificados na justiça terrena, no mundo terreno, porque nós não temos o conhecimento suficiente e para cada um de nós esses valores são diferentes. Então, às vezes, algo simples, um gesto simples que nós temos, tem um valor muito grande em relação à nossa pessoa. Pelo que nós fomos nas nossas vidas anteriores, aquilo que nós estamos fazendo hoje é magnífico.
Para outros, pode ser a mesmo gesto ser uma coisa muito simples, abaixo da sua capacidade. Por isso os valores e os resultados são diferentes. Tem uma outra passagem interessante que serve para a nossa reflexão final, que também é dos livros de André Luiz, em que o André Luiz ele estava junto com o instrutor espiritual dele, que era o Félix. Isso no livro Sexo e Destino. E tinha uma pessoa, esse Félix, para o André Luiz, ele achava assim, nossa, esse Félix é o máximo. Porque ele tinha um problema, ele ia lá, conversava com o obsessor, convencia e resolvia. Tinha um problema do médio, da equipe, ele ia lá, conversava e resolvia. Aí uma personagem principal do livro, ela vai até a farmácia e pede um remédio que seria para ela praticar o suicídio. E o Félix, ele intervém, né? E sabiamente ele vai lá e intui o farmacêutico, né? Inspira o farmacêutico a fazer um outro medicamento. Aí esse farmacêutico, ao invés de fazer o veneno, que seria para aquela situação, ele faz um remédio para dormir. O André Luiz pensa, né? Puxa, olha que genial, o Félix conseguiu resolver o problema dela, né? Porque ela estava naquela situação e tinha, é óbvio, obsessores atacando essa mulher. E ele foi lá, resolveu, e o André Luiz ficou tranquilo, falou, puxa, que tranquilidade, que bom. Puxa, Félix, você conseguiu evitar que ela praticasse o suicídio. Aí nisso, enquanto eles distraem e conversam, ela sai da farmácia e é atropelada em frente à farmácia, né? Com o estado que ela estava, ela acabou passando para o outro lado. E aí ficou aquele desespero, né, do André Luiz e do Félix. E aí, Félix, e agora? Nós recebemos a incumbência de protegê-la e você protegeu e ela morreu do mesmo jeito, atropelada. Aí o Félix, que ficou totalmente sem ação, sem o que dizer, né, que também não esperava, fala para ele assim, agora é só com Deus, só a oração. O que isso serve de lição para nós? Que na nossa parte, os talentos que nós recebemos, eles são importantes, têm um valor gigantesco e devemos utilizá-los da melhor forma. Mas o resultado, né, aquilo que vai se concretizar, não cabe a nós, cabe a Deus. Só Deus é que sabe o que realmente faz parte da nossa vida e do que nós fazemos como resultado. Portanto, do nosso lado, nós temos que fazer o melhor que nós conseguirmos e deixar e pedir a Deus que faça do outro lado, que permita acontecer o que for melhor ou o que tiver que acontecer, dando somente força para todos nós.